Glória a Jesus. Boa tarde, paz seja convosco. Num domingo como esse, nesse horário, exatamente nesses horários, havia um alvoroço, porque a notícia já estava sendo espalhada que o túmulo estava vazio. Jesus não estava no túmulo. O pessoal estava atônito, sem saber o que tinha acontecido. Mas eu quero dizer para você, eu não sei qual a luta que você está enfrentando. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Creia, aleluia. Estamos aqui nessa campanha abençoada. Hoje é o 16º elo desta campanha poderosa, a leitura de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 16. Eu quero te convidar a abrir comigo. Aqui nós vamos deliciarmos no 46 versículos de muita bênção, de muito poder de Deus, de muita transformação. Assim inicia o capítulo 16. Chegou também a Derbe, aleluia. Quero deixar aqui para vocês Paulo novamente em Derbe e Listra. Timóteo, um dos primeiros convertidos de Paulo, junta-se a ele. Então é sobre isso que nós vamos ver aqui nessa primeira parte. Chegou também a Derbe e Listra, eis que estava ali certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma mulher judia, fiel, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Ícone. Paulo quis que Timóteo fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que havia naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Próximo aí, versículo 4. Quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Ao passarem pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram próximo a Mísia, tentaram ir para Betina, mas o Espírito não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Passamos alguns dias ali. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres ali reunidas. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou: se me considerais fiel ao Senhor, entrai em minha casa e permanecei ali. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma moça que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela agiu assim por muitos dias, mas Paulo, aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saia dela. E na mesma hora saiu.
Assim como Paulo usou o nome de Jesus, que tem poder para fazer qualquer enfermidade desaparecer. Em nome de Jesus, qualquer situação difícil que está passando a tua vida, qualquer adversidade, qualquer luta, eu ordeno que no nome de Jesus todo mal venha cair por terra e a igreja diga graças a Deus. Versículo 19. Vendo seus senhores que a sua esperança de lucro tinha acabado, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença do magistrado. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rogaram-lhes, rasgando-lhes a veste, mandaram espancá-los com varas. Depois de os espancarem muito, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Este, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais interior e prendeu-lhe os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e se soltaram as correntes de todos. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou da espada e quis se matar, cuidando que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, brandou: não te faça nenhum mal, pois todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e, todo trêmulo, prostou-se aos pés de Paulo e Silas. Tirando-o para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para ser salvo? E eles respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Talvez você está se pensando na pergunta, né? Como esse carcereiro, que devo fazer para ser salvo? A resposta é esta, Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que maravilha, né? Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os de sua casa. Eles o tomou e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos da sua casa. Ele tomou consigo naquela mesma hora da noite e lavou as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levantando a sua casa, lhe pôs à mesa e, crendo em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Eu vou ler o versículo 33 novamente. Ele os tomou, o carcereiro, consigo naquela mesma hora da noite e lavou-lhe as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, lhe pôs à mesa, e crendo em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Ao amanhecer, os magistrados mandaram os soldados, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras: os magistrados ordenaram que vos soltasse agora, pois saia e ide em paz. Paulo, porém, disse-lhe: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão. Agora, encobertamente nos solta? Não será assim. Que venha eles mesmos e nos tire daqui. E os soldados foram e relataram aos magistrados estas palavras, e eles temeram ao saber que era romano. Então, vindo, pediram que os desculpasse e, levando-os para fora, rogaram que deixasse a cidade. Ao sair da prisão, foram para a casa de Lídia. Quando viram, os irmãos os confortaram e depois partiram. Palavra do Senhor. Esse é o capítulo 16 que eu deixo aqui para a minha e para a tua meditação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você. Está selado o nosso 16º elo em nome de Jesus. E amanhã é o nosso 17º elo em nome de Jesus. Amém.